E o livro de Jó, que também veio da Babilônia, né? Como é que explica então, já que eu falei aqui agora que foi Deus, né, que fez toda a desgraça de Jó, mas o livro dá a entender que tem uma narrativa do diabo e tal, com Jó, etc e tal. Como é que fica? Eu já falei em outros vídeos que o livro de Jó não é histórico, ele é um livro sábio. Tanto que nenhuma Bíblia ele fica na parte dos históricos, ele é um livro para você pegar a essência, uma sabedoria daquele texto do livro de Jó. E o livro de Jó, se a gente for tomar ele como literal, a gente vai ter uma série de problemas, como por exemplo, Deus não é tentado pelo mal. Como é que ali no livro ele está sendo tentado pelo diabo? Davi mesmo disse, eu nunca vi um justo mendigar um pão, acho que é o Salmo 37, se eu não estou enganado. Jó está ali mendigando pão e Jó era justo. E aí como é que fica? Fora os problemas emocionais que nós vamos ter no livro de Jó, como por exemplo, transformar Deus num monstro. Porque Jó era tão bom, segundo o livro, mas tão bom, que Jó, quando ele ia oferecer um sacrifício, ele oferecia pelos seus pecados e pelos seus filhos, caso eles viessem pecar. E Deus permite que o diabo tire tudo de Jó, e fica por isso mesmo. Ah, mas Deus devolveu, Ronaldo, para ele tudo depois de novo. Peraí, mas e o apego emocional? Deus tirou os filhos e a esposa de Jó. Quer dizer, então se alguém tirar alguém da sua família, sua mãe, sua esposa, seu filho, por exemplo, e aí depois Deus der outro filho para você, é a mesma coisa? Ah, eu perdi toda a minha família ali no incêndio, mulher e filho, mas agora eu tenho outros filhos. Eu acho que não é assim que funciona, né? Só aí você vê que o livro de Jó, sinceramente, ele tem erros filosóficos, e na minha opinião ele não deveria estar nem na escritura. Mas dentro da ótica, se a gente for analisar assim o livro de Jó, vamos tomar como se ele fosse literal, ideal a história de Jó. O diabo está ali passeando, né, ao rodar da terra. E aí Deus olha para ele e fala, de onde vem? Ah, estou de rodear a terra. E só aí já mostra que esse Deus do livro de Jó não é nem onisciente, né? Que ele tem que perguntar de onde o diabo vem. Segundo que o diabo ali no livro, ele está na terra. Entendeu? Eu falei, ele não está num plano espiritual nenhum, ele está rodeando a terra. Então só nesse diálogo de Jó já dá para perceber um pouco a chave desse enigma de Jó. Porque ele, na verdade, o diabo que está ali no livro de Jó, ele é o próprio Jó. É uma ideia opositora, um obstáculo, uma diversidade do próprio Jó. É isso que o autor chama de Satanás no livro de Jó. Por isso que Deus fala, de onde vem essa coisa? De onde vem essa diversidade de Jó? Então ali é do próprio Jó. Aí Deus, vendo que Jó, por algum motivo ou outro, que o texto não é tão claro, estava se adversando, ou tendo ideias malignas, ou ideias opositoras, aí o próprio Deus resolve punir Jó. Que nem no final do livro fala. Jó foi punido por tudo aquilo que o próprio Deus lhe enviou. Ok? Esse exemplo de Jó também nós podemos ver de uma forma alegórica na história de Moisés. Você vai ver na sua epístola de Judas, por exemplo, que tem uma passagem lá que fala assim que quando Satanás brigava com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar palavras injuriosas, né, contra o diabo, etc e tal. Agora, a prova de que o diabo ia querer o corpo de Moisés? Não é a própria Bíblia que fala que o corpo volta para o pó, porque do pó veio, o espírito volta para Deus, porque veio de Deus? Então não tem lógica o diabo querer o corpo de Moisés. O que o diabo ia fazer com o corpo de Moisés? Uma ressurreição? Ah não, Ronaldo, o diabo ia fazer uma maldade, um ritual com o corpo de Moisés. Moisés não aparece até em outros livros da Bíblia, como por exemplo no Novo Testamento, quando ele se encontrou com Jesus? Então não teria lógica o diabo querer o corpo de Moisés, não tem a menor lógica disso. Agora, o que essa passagem de Judas está querendo dizer quando o diabo quer o corpo de Moisés? É o mesmo que essa terminologia da palavra significa, Satã. Quando nós vemos lá no livro de Números, nós vemos que Moisés, quando ele estava levando o povo judeu pelo deserto, o povo hebreu, muitas vezes Moisés foi cansando. Moisés foi ficando fraquejado, Moisés foi ficando de saco cheio, né, literalmente. E aí Moisés começou a blasfemar contra Deus. Tem uma parte que Moisés fala assim para Deus, por acaso eu pari este povo todo? Vocês veem como Moisés já estava de pacotar cheio, levando um povo, um deserto escaldante, o povo só reclamando. Ah, eu quero cordeiro, eu quero água, eu quero não sei o que. E Moisés foi ficando de saco cheio. Então é natural, como Moisés era um homem, como todos nós somos seres humanos, Moisés foi cansando. E é natural que o homem reclame, começa a passar minhoquinhas na cabeça do homem. Não vou nem dizer minhoquinhas, é natural mesmo. Ele começou a reclamar, começou a ficar de saco cheio. E essas ideias adversas que começaram a passar na cabeça do Moisés era aquilo que estava obstáculo à sua missão, que era chegar à Terra Prometida. Por isso que Moisés não pôde chegar à Terra Prometida, porque ele blasfemou algumas vezes, ele se deixou levar pelos seus obstáculos. Então essas ideias opositoras que estavam ali tomando Moisés, ou dominando a sua mente, é isso que nós chamamos de Satanás. Porque ele começou a se desviar um pouco do seu foco original e começou a dar ouvido a essas ideias, começando até a blasfemar.
Então, quando o autor de Judas cita lá que o diabo estava disputando o corpo de Moisés, as pessoas têm que ter em mente que ali o autor de Judas está falando que Moisés ainda estava vivo naquela época, e não morto. Quando o autor de Judas fala que o diabo estava disputando o corpo dele, era porque Moisés ainda estava vivo. Se Moisés estivesse morto, ele falaria o espírito, a alma, nefesh. Ele falou o corpo físico de Moisés, porque foi no momento que Moisés estava vivo. E quando o diabo estava disputando o corpo de Moisés, quando supostamente Moisés ainda estava vivo, o arcanjo Miguel, perdoe se eu errar o nome do arcanjo, ele estava lá disputando o corpo de Moisés, ou seja, ele estava querendo trazer Moisés de novo para o lado de Deus. Fala, vem Moisés, para de blasfemar, para de reclamar, para de murmurar e ficar se lamentando. Por isso que o arcanjo Miguel não ousou pronunciar a palavra injuriosa contra ele, porque ele era o próprio Moisés. Ele não ia chegar para Moisés e falar, Moisés, vai tomar banho. Não, era Moisés, era um homem que Deus escolheu e falou, faça. Então ele ficava só dizendo, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, ou seja, que Deus repreenda essa vontade de se opor a Deus, essas ideias negativas, essas ideias opositoras, adversas a Deus. Então não é nenhuma passagem espiritual, não é nenhum ritual, não tem nada a ver com isso. Era meramente o arcanjo Miguel tentando acalmar um pouco os ânimos de Moisés, porque Moisés chegou em certo momento que ele ficou extremamente estressado de levar o povo hebreu pelo deserto. Essa passagem de Moisés, você vai ver também uma história parecida no livro do profeta Zacarias, Zacarias 3, capítulo 1, onde ele fala que o sumo sacerdote estava em pé diante de Deus e à sua direita estava o diabo para o acusar. É a mesma coisa, a palavra diabolos em grego também ela significa acusador, mas aí não é a palavra satã, é a palavra diabolos, mas aqui tem o mesmo sentido, porque ali o satã, ali o inimigo, a adversidade estava ali para acusar o sumo sacerdote. E tem um anjo que diz a mesma coisa, que nem na epístola de Judas, ele só fala, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. O que o autor de Zacarias ali está narrando, na verdade, é que numa época do povo hebreu, o povo hebreu começou a se corromper muito. Você pode ver no livro de Reis, Crônicas, Samuel, nos livros históricos. E aí o sumo sacerdote, que era o responsável pelas coisas religiosas, né, era o líder máximo, né, da religião, ele começou também a ter ideias opositoras, ideias adversas, e isso começou a ser um obstáculo para ele. E aí o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, foi lá da mesma forma que nem ele foi lá na época de Moisés. Ele foi lá, mais ou menos, tentando repreender essa força ou essas ideias malignas. Esse ser do mal, essa força, essas ideias que queriam levar o sumo sacerdote a pecar. Tanto que era um sumo sacerdote muito querido. E por isso que nem na mesma forma lá de Moisés, o arcanjo Gabriel não atacava o sumo sacerdote nem o diabo. Porque o diabo era o próprio sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que estava tendo ideias opositoras que o autor chamou de Satanás, ok? Opositoras que o autor chamou de Satanás, ok? Então dentro do Velho Testamento, Satanás ele só aparece nessas passagens, no livro de Jó, Zacarias e no livro de Samuel, é só onde você vai ver essa palavra. É claro que ele aparece em outras palavras, mas as Bíblias traduzem diferente, como por exemplo na jumenta de Balaão, ali a palavra é Satanás, ou Satã. Mas as Bíblias traduzem como adversário, inimigo, mas é a mesma palavra. A palavra de Salomão também, etc. Então você não vê muito a presença de Satanás no Velho Testamento. O Velho Testamento ele é bem monoteísta. Ele só fala de um Deus e ele gira todo em torno de um Deus. Algumas pessoas temem ver Satanás aqui na queda de Lúcifer, na passagem de Isaías 14:12 e Ezequiel 28. Eu já falei disso em outros vídeos, então não vou me alongar muito. Mas Isaías não está falando de nenhum ser espiritual. Isaías está falando de um rei orgulhoso. E esse rei orgulhoso, ele usava um título que é a brilhante estrela da manhã. Em hebraico é Eliel Ben Shará. A brilhante estrela da manhã, que era um título que os reis do mundo antigo gostavam de usar, é o mesmo título que aparece em Jesus no Novo Testamento, lá em Apocalipse 28, onde ele fala, eu, Jesus, sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. É a mesma palavra. É a mesma palavra que Pedro usou na sua epístola, na segunda epístola, quando ele fala assim, que a brilhante estrela da manhã brilhe dentro de vós. É a mesma palavra, não é nenhum ser do mal. Acontece que essa passagem de Isaías 14:12, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, como a brilhante estrela da manhã é algo que brilha muito, ela foi traduzida com uma palavra eósforo. Perdão, o grego traduziu como eósforo do grego, e aí no latim, a partir da tradução de São Jerônimo, ele começou a usar a palavra Lúcifer, porque Lúcifer em latim é o portador da luz. Lux é luz. E ífer, ou cífer, sei lá, é um sufixo que complementa, o portador da luz, Luxfer.
Então, a partir dessa tradução, as pessoas, quando veem a palavra Lúcifer, elas começaram a entender que ali era um ser que estava se referindo. Ah, um ser chamado luz.